destruíram a Jovem Pan. A Jovem Pan sucumbiu. Tá aí a prova, né? E não é só essa. Olha só, vamos lá, conforme o Consta adiantou, tivemos hoje uma entrevista do advogado de Jair Bolsonaro na Jovem Pan. E a entrevista terminou de uma forma misteriosa, com uma interrupção abrupta pelo apresentador, o Fernando Capês. Vamos ver. Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado. Vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo... É isso que aconteceu. Foi dessa forma que a entrevista foi encerrada. E aí o ex-presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais, falou sobre esse caso, ele compartilhou ali um print dessa entrevista, aliás, compartilhou o próprio vídeo, né, da entrevista, e coloca aí na tela pra gente, Cláudio, por favor, o print da postagem do Bolsonaro. Ele escreve: advogado de Jair Bolsonaro sendo censurado ao vivo, bem na hora que ele falava sobre censura. Pois é, ele estava falando sobre a censura à própria Jovem Pan, e aí a entrevista foi encerrada dessa forma, abruptamente. Rodrigo Constantino, que nos diz da cena, em Consta. Lamentável e sintomática, né? Eu fico até com pena, como é que é o nome? Capes? Fernando? Eu não conhecia esse apresentador. Capês. É o ex-deputado lá, o promotor. Ah, tá. Fernando Capês. Eu fico até com pena, porque obviamente ele está num ponto ali ouvindo recomendações que vêm de cima, né? Do Marcelo, do Tutinha. Veja, é duro, né? Cuspir em prato que comeu, mas da forma que eu fui demitido 2 vezes, quando fui cancelado, me jogaram na cova do leão. Depois me recontrataram e aí me demitiram por pressão do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe, né? Eu, Paulo Figueiredo, Zoe Martins, foi uma barca que passou na mesma época e todo mundo sabe o que aconteceu. Não é porque a gente fez alguma coisa errada, não é porque dava pouca audiência, pelo contrário, né? O 3 em 1 era o programa de maior audiência no horário, a gente estava passando a Globo News em vários programas já em horários. Era o sucesso que estava incomodando, não o fracasso. E aí, se eu tinha chamada em sala particular de Alexandre de Moraes, pressão de tudo que é lado, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Até o Ministério Público entrou em cena. Bom, ô Brown, eu tenho orgulho de dizer até que os 2 únicos comentaristas mais independentes, mais de direita, que permanecem nessa canoa furada, fui eu que os levei para lá. Fui eu que indiquei os 2. Eu não vou citar o nome. E eu sei que pelo menos um deles já está bem cansado disso, porque já me abriu que as mãos estão atadas, ou melhor dizendo, as bocas estão amordaçadas. Né? Você não pode falar um monte de coisa cheio de dedos, você está o tempo inteiro andando em terreno minado. Né? Isso é muito triste, porque eu não quero ficar culpando a Jovem Pan em si, falando que eles são covardes e tudo mais. Eu quero usar isso para mostrar que não existe mais democracia num país que isso acontece. Isso é coisa de Venezuela. A Jovem Pan vinha desbancando a Globo News. Hoje seria talvez a Fox News do Brasil. E ela foi destruída de cima para baixo pelo sistema. Na época da eleição, nós recebíamos o TSE dizendo que não podia chamar ladrão de ladrão, descondenado de descondenado, que tinha que ter mais equilíbrio no programa, porque só tinha um esquerdinha lá, tadinho, com as falácias pipérnicas. Porra, na Globo News tem alguém conservador? Me dá o nome de um conservador. O Demétrio Magnoli, que é um sociólogo de esquerda, tem que fazer as vias, às vezes, de quem tem razão, quem ainda tem a razão funcionando. Porque o resto é um bando de militante enlouquecido. Então, a Globo News é uma extensão do PT hoje em dia, do diretório petista. Lá não foi ninguém importunado, nada. Então, Brown, é muito triste quando acontece isso. Destruíram a Jovem Pan. A Jovem Pan sucumbiu. Está aí a prova, né? E não é só essa. Eles aderiram. Eles tiveram que dançar de acordo com a música. E quem toca a música é o STF. Então,
É muito lamentável que isso tenha acontecido, porque isso mostra que não há mais liberdade de imprensa no Brasil. Se você fizer o jogo que a Globo News faz, você vai receber 170 milhões de motivos para continuar fazendo esse jogo se você não ligar para princípios. E se você não fizer esse jogo, você vai ser perseguido e destruído que nem a Jovem Pan foi. Então é pesado o negócio. Fala, Salles. Assista também o Braddock Show ao vivo. É triste ver isso, né? Nós três que éramos aqui da Jovem Pan, né, Brown? De repente você assistiu o canal que até o final do governo do Bolsonaro dava espaço para grandes discussões, né, abria espaço para um monte de gente. Nós três éramos da Jovem Pan. E aí você vê a Jovem Pan, como disse bem o Rodrigo, sendo cerceada na sua liberdade editorial, né, quando começou a ação do Ministério Público contra eles, quando começou o Sleeping Giants a boicotar os anunciantes da Jovem Pan e tudo mais, o Tutinha e o Marcelo, obviamente, ficaram morrendo de medo. Né, o Tutinha, inclusive, largou o quadro societário, a diretoria lá da Jovem Pan, e se mandou, não sei se foi para Portugal, para os Estados Unidos, com medo de ser preso. Então, e corria grandes chances mesmo. E aí eles contrataram o Cacai para tentar reverter os processos deles lá em Brasília. A informação que se tem é que a turma respondeu, nós vamos deixar vocês abertos por enquanto, mas é para mudar completamente a linha editorial, tirar todos os bolsonaristas mais fortes, não deixa a turma falar, então só falam aqueles que se dispõem a ser vaselina, né? E aí, para piorar, o que aconteceu é que, como o Sleeping Giants espantou os anunciantes, eles tiveram que recorrer a um determinado anunciante. Quem é o anunciante que foi salvar a pele da Jovem Pan e, portanto, começou a dar pitaco também, além dos problemas com o PT? João Dória. Então, João Dória foi lá com os anúncios do LIDE, do Grupo Dória, ser o salvador das finanças da Jovem Pan. Então foi mais um para chegar lá e falou, não quero ver bolsonarista na minha frente, não deixa ninguém mais bolsonarista aqui vir fazer grandes entrevistas e participar como comentarista e coisa do gênero. Eu posso até contar o meu caso. Eu fazia de manhã, acho que o Brau fazia parte também, né? Não sei, de vez em quando, lá o Thiago Berrage, do Jornal da Manhã, depois às vezes fazia aquele das 10 horas, como é que chamava, Rodrigo? O Morning Show, depois ia lá fazer o William Travasso, depois fazia não sei o quê, fazia o Jornal à Noite, né? E pingos nos is muitas vezes. De repente, do nada, a Jovem Pan para de convidar para qualquer coisa. E pior, para um evento específico, já estava até convidado, com data marcada e tudo, que foi um evento no Pânico, eles me desconvidaram. Quer dizer, olha só a situação. Então, de fato, é vergonhosa. Eu conheço bem o Capês, eu tenho certeza que ele não fez ele não cortou o Paulo Cunha Bueno porque quis. Obviamente, como bem disse o Rodrigo, estava com o ponto na orelha, né? Quem tivesse ali na mesa de operação deve ter dito, é para encerrar a entrevista agora. E o cara não teve jeito. Você vê que até o jeito que ele o Capês, que é um cara muito habilidoso, né, político, foi presidente da Assembleia Legislativa, procurador de justiça aposentado, até o Capês, que é um cara muito habilidoso, ficou assim, sem reação, né? Você vê que ele não tem nem o que falar muito ali, ele dá uma gaguejada, muda de assunto e tal, porque ficou ridículo realmente. Ficou uma coisa patética. E isso por causa desse ataque em vários frontos. De um lado, PT, Cacai, todo mundo exigindo que a Jovem Pan fizesse isso, a Jovem Pan até compreensivelmente se curvou, senão iam fechar e ia quebrar, e o João Dória que está mandando e desmandando lá dentro, porque é o cara que está pondo dinheiro nos anúncios lá. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist. Braddock Show.